Olá, eu sou Vera Campelo, sou do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social. E eu vim aqui falar com vocês sobre as ações do Ministério da Cidadania em situações de calamidades públicas e de emergência. Nós temos o Serviço de Proteção em situação de calamidade pública e de emergência, que trata-se de um serviço tipificado e está dentro das ações da Proteção Social Especial de alta complexidade. Trata-se de um serviço que promove apoio e proteção à população atingida em situações de emergência e calamidades e disponibiliza alojamentos provisórios e itens de subsistência conforme as necessidades detectadas em cada localidade. Quem são os usuários desse serviço? São as pessoas desabrigadas, temporária ou definitivamente. São pessoas que foram atingidas por situações de emergência e calamidade, como incêndios, desabamentos, rompimento de barragens. São pessoas que tiveram perdas de moradias, objetos ou utensílios pessoais. E também são as pessoas removidas das áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder Judiciário. Quais são os principais objetivos desse serviço? É a garantia do acolhimento imediato em condições dignas e de segurança. Para garantir esse acolhimento, é necessário que o gestor de assistência social, diante de uma situação de emergência ou calamidade, ele faça o cadastro da população atingida. Através desse cadastro, ele vai ter o diagnóstico da situação e, a partir daí, ele vai identificar quais foram as perdas e quais foram os danos ocorridos. E o que vai possibilitar o encaminhamento dessas pessoas atingidas pela situação de emergência, vai possibilitar o encaminhamento para a rede das políticas públicas e redes sociais de apoio para promover as necessidades detectadas. Diante da situação de emergência, como eu já coloquei, o objetivo desse serviço é a instalação, a execução dos alojamentos provisórios para atender as famílias e indivíduos que se encontram desalojados e desabrigados. E como montar a equipe que vai acompanhar essas pessoas nos acolhimentos provisórios. Então, é possível fazer um arranjo profissional, ou seja, realocar outros profissionais da rede socioassistenciais, pode também fazer a cessão de outras políticas públicas ou contratações temporárias, porque o gestor de assistência, ele não tem esse serviço pronto, ele vai ter que fazer ali na hora, diante da situação de emergência. Então, ele vai buscar profissionais de outros serviços para atuarem juntos aos desabrigados, observando as orientações referentes às contratações de profissionais do SUAS. Que orientações são essas? São as orientações que a NOB, a NOB, Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, traz, as orientações da resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a de número 17 e a de número 9, que traz um rol de possibilidades de contratação de profissionais para os serviços do SUAS, e o caderno de orientações técnicas sobre os gastos de pagamento dos profissionais das equipes de referência. Então, ele traz aí todas as orientações que o gestor deve ter na hora de contratar esses profissionais para os alojamentos provisórios, os acolhimentos das pessoas que se encontram em situação que estejam desabrigados e desalojados. E que equipe é essa? É uma equipe mínima que o coordenador, que o gestor de assistência social vai ter que buscar. Essa equipe ela é composta por um coordenador, que é um profissional de nível superior, um assistente social, um psicólogo, e os profissionais com ensino médio, que são os educadores sociais e o orientador social, e também os profissionais para as funções administrativas. Então, conforme as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social, como eu já citei para vocês. O gestor social, ele, ao instalar um acolhimento provisório, a gente já trouxe para vocês aqui as orientações, quais são os profissionais, mas para executar o serviço é necessário cofinanciamento federal. E a gente traz aqui para vocês a Portaria 090, que é a portaria que possibilita o repasse de recurso para a execução desse serviço. Então, para que o gestor faça a solicitação desse cofinanciamento, primeiro ele tem que assinar um termo de aceite. Esse termo de aceite é o que torna o gestor elegível para receber o cofinanciamento federal.
Ele pode ser feito a qualquer tempo, antes, durante ou depois da ocorrência de algum desastre. Essa solicitação do cofinanciamento poderá ser retroativa, desde que essa solicitação seja no mesmo ano em que ocorreu o evento. Mas aí nós temos casos em que esse evento pode ocorrer logo no finalzinho do ano, vamos supor, no finalzinho do mês de dezembro. Então, aí vai virar o ano e, obviamente, o gestor só vai solicitar no ano seguinte. Mas, desde que ainda esteja em execução o serviço de proteção em situação de calamidade e emergência, então, o gestor pode, sim, solicitar no ano anterior, desde que esteja em vigência, desde que esteja em execução, a execução do serviço no ano posterior, na verdade. O repasse de recurso, ele só ocorre depois de preenchido todos os requisitos elencados na Portaria 090. E que requisitos são esses? São os critérios para o cofinanciamento federal. Então, esses critérios, ao solicitar o cofinanciamento, o gestor tem que informar para a gente a quantidade de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Esse número é o que vai possibilitar a gente fazer o cálculo do repasse do recurso, porque esse recurso, o valor é por per capita. E a gente precisa também entender qual é a intensidade da emergência da calamidade, que é de acordo com o número de pessoas que estão abrigadas em relação à população do município. A gente precisa entender também qual é o grau de vulnerabilidade a partir das características da população atingida. Esse grau de vulnerabilidade a gente vai mensurar por meio do número de crianças e adolescentes que se encontram nos acolhimentos provisórios, o número de pessoas com deficiência, o número de pessoas idosas, mulheres gestantes. Então, a partir desse número, a gente vai mensurar o grau de vulnerabilidade. E por fim, a regularização do benefício eventual, que vai possibilitar também fazer o cálculo do valor que a gente vai estar repassando para o município. Vocês vão entender mais adiante o porquê de todas essas informações. O valor de referência atual para o serviço é de R$20 mil para cada grupo de 50 pessoas. Ou seja, se o município tem 200 pessoas acolhidas, então ele vai ter aí 4 grupos de 50 pessoas, logo ele vai receber um valor de R$80 mil mês para manutenção do alojamento provisório e atendimento dessas pessoas. Esse recurso ele vai ser transferido fundo a fundo, da mesma forma que vocês recebem o cofinanciamento dos serviços do SUAS. Esse valor ele vai sofrer modificações segundo os critérios elencados no slide anterior, como eu falei para vocês. Por quê? O teto repassado para o município é de R$20 mil. E, a partir daqueles itens que eu citei para vocês, o grau de vulnerabilidade, a intensidade e se o município tem ou não lei de benefício eventual, isso vai possibilitar um plus aí de 10% a 20% a mais em cima desse teto de R$20 mil. Então, é o que possibilita aumentar um pouco mais esse valor que é repassado. E aí, os detalhes do cálculo constam no anexo 1 da Portaria 090. É só vocês darem uma verificada lá que vocês vão entender todas essas orientações que a gente está repassando na variação do valor que é repassado para os municípios. E ainda, a continuidade do repasse e regularidade depende do período de vigência da decretação do estado de calamidade, que geralmente é de 1 ano, ou seja, um exercício. E esse repasse ele pode ser prorrogado por até 12 meses depois de encerrado o reconhecimento da situação, que é justamente o período da desmobilização aí dos alojamentos provisórios. E aqui eu trago para vocês o passo a passo para o gestor solicitar o cofinanciamento federal. O que ele vai ter que fazer? Primeiro passo, ele tem que ser elegível para o cofinanciamento federal. Como ele é elegível? Então, tem que haver pessoas desabrigadas ou desalojadas necessitando de alojamento provisório e proteção social especial. E o Estado ou o município deve decretar o estado de calamidade pública ou emergência devidamente reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é obrigatória a decretação da situação de emergência, porque o decreto de situação de emergência é o que vai possibilitar o reconhecimento da situação de emergência pelo MDR. O segundo passo é a realização do aceite, ou seja,
o município ele deverá manifestar o aceite formal por meio da assinatura do termo de aceite, como a gente já falou para vocês, e nesse termo de aceite é estabelecida responsabilidades e compromissos a serem cumpridos pelo gestor da política de assistência social. E ainda, ele vai ter que submeter esse termo de aceite ao Conselho de Assistência, que irá acompanhar e aprovar por meio de resolução. Então, por isso que a gente orienta, a gente sempre orienta os municípios a fazer a assinatura do termo de aceite antes da ocorrência de uma situação de emergência ou calamidade, porque tem essa questão de submeter o aceite ao Conselho de Assistência. E no momento de calamidade, é bem complicado você reunir todos os conselheiros para fazer uma reunião e aprovar esse termo. Então, é interessante que os municípios sempre façam a assinatura do termo antes. Um terceiro passo seria solicitar o cofinanciamento federal por meio do requerimento de solicitação do recurso. No requerimento, deve conter a exposição de motivo que justifique o apoio da União. Nessa exposição de motivos, o município vai relatar todo o que aconteceu no município e por que ele necessita desse cofinanciamento. E o modelo desse requerimento está no anexo 2 da Portaria 090, onde vai trazer para vocês um quadrozinho onde vocês vão informar para a gente todas aquelas informações que eu já citei lá atrás, com relação ao número de crianças e adolescentes, pessoas com deficiências, pessoas idosas, o número de pessoas acolhidas, e se tem ou não lei de benefícios eventuais, que a partir dessas informações a gente consegue calcular qual o valor será repassado para o município. E o quarto e último passo, no caso, seria enviar os seguintes documentos para o Ministério da Cidadania por meio físico ou digital. Por que a gente fala físico e digital? Que, inicialmente, o município vai repassar toda essa documentação para a gente via digital, para que a gente faça análise, verifique se está tudo correto. A partir da análise da documentação, a gente retorna ao município e autorize que o município pegue todas as assinaturas necessárias e encaminhe a documentação por meio físico, para não ter que ficar mandando várias vezes o mesmo documento. Então, a partir do momento que a gente sinaliza que está tudo ok, o município pega todas as assinaturas e encaminha o documento para a gente. E que documentos são esses? Seria o termo de aceite, a resolução do Conselho de Assistência, aprovando o termo de aceite, a portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde reconhece a situação de calamidade ou emergência, o requerimento do cofinanciamento federal, a lei de benefícios eventuais, se houver, que a lei de benefícios eventuais, na verdade, ela não é obrigatória. Caso o município tiver essa lei, para que tenha um complemento, um plus no cofinanciamento repassado. E foto dos alojamentos provisórios, se houver. E agora eu trago para vocês aqui informações com relação ao ambiente físico. Como que vocês vão estruturar os locais onde vão ser as pessoas, as famílias e indivíduos vão ser abrigadas. O serviço estrutura acolhimento emergencial provisório nas seguintes modalidades: em rede hoteleira e moradia provisória. Nessas duas primeiras modalidades, são locações temporárias que vão ser realizadas pelo gestor público. Então, são hotéis ou pousadas, e no caso de moradia provisórias, são casas onde o gestor, o gestor público vai estar alugando para grupos familiares, desde que tenha pertinência com o serviço, e lembrando sempre que esse é um serviço por tempo determinado. Uma outra modalidade seria o alojamento provisório. Esse alojamento provisório, ele pode ser instalado em escolas, em ginásios, em associações, creches, igrejas, depende muito da realidade do município. É importante atualizar os dados e organizar uma central de vagas de acolhimento emergencial, a fim de gerenciar a oferta e monitorar as entradas e saídas de famílias e indivíduos. Ou seja, a partir daquele diagnóstico realizado lá no início e a organização de uma central de vagas,
o gestor vai ter em mente quais são os espaços que ele tem de acolhimento e vai estar encaminhando essas famílias e esses indivíduos de acordo com o perfil de cada um. Temos também a questão da organização dos alojamentos provisórios, que são aqueles alojamentos maiores. Então, nesses alojamentos, o gestor ele vai disponibilizar uma infraestrutura com água potável e encanada, energia elétrica e ventilação, tem que ter chuveiros, sanitários e pias em quantidade suficiente para o número dos acolhidos, tem que haver um local para preparar e realizar as refeições e os espaços de convívio, e tem que ter condições para lavar as roupas de uso pessoal, que seria as lavanderias. E é fundamental manter condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e dignidade, assegurando o cumprimento das normas sanitárias e de acessibilidade. Nesses alojamentos provisórios também, é muito importante que seja organizado um espaço de forma a manter os núcleos familiares, para não separar as famílias. E deve também garantir espaço para a guarda dos animais de estimação. E é importante também que tenha espaço para a guarda dos bens daquelas famílias que perderam as suas casas e que tenham bens tipo camas, fogão, geladeira, e esses bens não dá para ser acomodado no alojamento provisório. Então, o gestor de assistência ele deve providenciar um espaço, uma espécie de um depósito, para guardar os bens dessas famílias. E, por fim, eu trago aqui para vocês exemplos de itens que podem ser adquiridos por meio do cofinanciamento federal. Então, com o cofinanciamento federal é possível adquirir os alimentos, né? É importante esclarecer que o cofinanciamento federal ele é específico para a manutenção do acolhimento provisório. Então, vai ser gasto com os itens que vão ser executados dentro do alojamento provisório, que seriam os alimentos, os materiais de higiene pessoal, como papel higiênico, fraldas, absorventes, materiais de limpeza, os equipamentos de EPI, que seriam as máscaras, álcool em gel, óculos de proteção individual, avental, luvas, entre outros, materiais de expediente, como papel, pranchetas, caneta, cartuchos de tinta para as impressoras, os vestuário, porque as pessoas perdem todos os seus bens, né, diante da situação de emergência. Então, é possível a aquisição de roupas, calçados, roupa de cama, mesa, banhos, colchonetes. É possível também a contratação de serviço de terceiros, pessoa física ou jurídica, que seria os profissionais temporários, como os assistentes sociais e os educadores. Aluguel de veículos para transporte de pessoas e de cargas, né, o transporte dos profissionais, e das pessoas também, e o aluguel com a rede hoteleira e as moradias provisórias. E essa é a informação que a gente traz para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente no Departamento de Proteção Social Especial.